Relatório da Polícia Federal sobre as investigações paralelas da ABIN foi rebatido publicamente em uma rede social por Alexandre Ramagem. Diante das acusações de uso político da agência de inteligência, o deputado deve comparecer à PF na semana que vem. A reportagem é de André Anelli. O deputado federal Alexandre Ramagem foi intimado a prestar depoimento na quarta-feira na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele, que é ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, é investigado em um suposto esquema de espionagem ilegal de autoridades federais. Os policiais querem esclarecimentos a respeito de indícios encontrados nas últimas fases da Operação Última Milha, que foram deflagradas essa semana. Um áudio de 1 hora e 8 minutos aproximadamente estava no computador de Alexandre Ramagem e, na gravação, ele sugere a instauração de um procedimento administrativo contra auditores da Receita Federal para anular a investigação das rachadinhas, que tinha como alvo o senador Flávio Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, o tema foi debatido com o ex-presidente Bolsonaro e com o ministro Augusto Heleno, que era do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Na avaliação preliminar dos investigadores, a gravação evidencia o uso da estrutura da ABIN para tentar retaliar os auditores que investigaram Flávio no caso da rachadinha, o que pode configurar como uso inadequado, uso político do cargo para tirar proveito próprio. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comentou as investigações e criticou o aparelhamento da ABIN. É inaceitável que alguém se valha da sua função, de uma função pública que pressupõe confiança, pressupõe lealdade, que trata de informações muito sensíveis para poder fazer algum tipo de destinação política e de perseguição de pessoas. Nessa sexta-feira, Alexandre Ramagem usou as redes sociais para se manifestar a respeito das investigações. O deputado disse que não houve uso dos sistemas para interferir em processos ligados ao senador Flávio Bolsonaro e que a demanda se resolveu por meios judiciais. Ramagem comentou ainda que a Procuradoria-Geral da República foi contrária às prisões ocorridas no âmbito das investigações, mas a Justiça desconsiderou a manifestação. Por fim, Ramagem ainda atribuiu o avanço das apurações da Polícia Federal às eleições municipais. Segundo ele, no Brasil, nunca será fácil uma pré-campanha da oposição. O pré-candidato disse que continua no que ele chamou de objetivo de mudar para melhor a cidade do Rio de Janeiro. Ramagem tem aparecido em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto para a capital fluminense, com larga distância do primeiro colocado, o atual prefeito Eduardo Paes. Além de Ramagem, outras pessoas também são investigadas nessa operação contra suposta espionagem de autoridades e, no caso dessas pessoas, as prisões decretadas na última quinta-feira foram mantidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Com essa decisão, seguem detidos Matheus de Carvalho Esposito, ex-funcionário da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o empresário Richard Dier Poser, o influencer digital Rogério Beraldo de Almeida, o policial federal Marcelo Araújo Bormevet e o militar do Exército Giancarlo Gomes Rodrigues. As prisões foram mantidas após a audiência de custódia realizada por um juiz instrutor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. A justificativa para a manutenção das prisões ainda não foi divulgada. De Brasília, André Anelli. Diego Tavares, quero te ouvir. A gente sabe que Ramagem é pré-candidato, né, na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Na tua visão, essa fase da operação e o próprio depoimento dele na próxima semana, né, deve ser ouvido ali na quarta-feira, pode prejudicar ele na campanha? Olha, sem dúvida nenhuma, Soraya, não vai causar um bom impacto político. Um pré-candidato ser investigado por uso de uma estrutura de Estado para persecução de finalidades políticas, né? Esse escândalo da ABIN paralela é algo sério, é algo que tem que, de fato, ser investigado. Como eu disse, não se pode admitir o uso do serviço de inteligência disponível ao Estado brasileiro para investigação de desafetos políticos, para investigação de opositores
que é justamente o que foi constatado nessas denúncias. Então, a investigação ela é necessária, mas, novamente, todos os meios de investigação têm que ser até aquilo que determina a lei. A investigação tem que ser transparente, a investigação tem que ser imparcial e não pode robustecer todas as alegações que são feitas diuturnamente sobre perseguição de desafetos do atual governo e principalmente de aliados e ex-aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. É importante que a Polícia Federal continue esse trabalho, mas, novamente, todos os preceitos legais devem ser observados e eu já observo algumas distorções com essas prisões preventivas indiscriminadas, porque a regra no processo penal brasileiro é a de que se investigue e, diante de circunstâncias muito específicas contidas no Código de Processo Penal, se autorize a prisão preventiva. Justamente o contrário do que nós observamos nesses expedientes hoje. Primeiro se prende e depois vamos investigar, né? É o que é chamado de fishing expedition, que é aquela expedição pela busca de provas. É você fazer a prisão, você apreende um celular, aí você examina o conteúdo e dentro desse conteúdo você identifica a possibilidade de outras tantas investigações. Isso é uma afronta ao Código de Processo Penal. Mas, novamente, o caso da ABIN paralela é um caso sério e tem que, de fato, motivar uma investigação.